Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos. Bem-vindos, irmãos da Vila. Irmãos de outras igrejas, amigos, familiares, colegas que estão sempre conosco. Hoje é quinta-feira, 24 de junho de 2021, mais uma edição do Pão das Três. Para a glória de Deus, para a edificação nossa, para espalhar a semente santa, a palavra, através do compartilhamento com nossos contatos, amigos, nas redes sociais. O Pão das Três é uma oportunidade muito grande de espalhar a semente santa, de pregar o Evangelho a outras pessoas. Através da internet, podemos chegar a locais, a lugares, a corações, onde talvez não possamos chegar de outro modo. Graças a Deus por isso. Nós estamos felizes pela realização de mais um Pão das Três. Esperamos que seja um tempo muito proveitoso, de honra e glória do nosso Deus, de alegria aos nossos corações e, sobretudo, de compreensão, entendimento e aplicação da bendita palavra de Deus. Este é o objetivo do Pão das Três. Os pastores de nossa igreja trabalham nisso, oram por isso, se esforçam para isso. Vamos orar, esperamos que todos aí que estão chegando estejam com os corações dispostos, sinceros, abertos, para a honra do Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar juntos? Nosso Deus, te agradecemos por mais um Pão das Três. Que seja, pela bênção do Espírito Santo, mais um tempo proveitoso, de muita edificação espiritual, de exaltação a Cristo Jesus, nosso bendito pastor, Salvador, para a glória do Senhor, Deus Pai. Que tenhamos compreensão pela bênção do Espírito Santo, que tenhamos compreensão da palavra, que o nosso louvor chegue ao teu trono, nossa oração seja ouvida, não por algum suposto mérito da nossa parte, mas única e exclusivamente pela mediação, pela bênção do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Em nome dele, oramos, agradecemos e pedimos. Amém. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Um hino lindíssimo do nosso cantor cristão, Minha Aspiração. Hino 175. Tem a ver com o que nós vamos pensar nesta tarde. Vamos cantar este hino de coração aberto, de coração disposto e sincero diante de Deus. É o hino com 3 estrofes. Nós vamos cantar agora 175 do cantor cristão, Minha Aspiração. Vamos cantar. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me filho
descenda dos céus. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Amém. Nosso desejo de santidade, de honrar a Cristo, de vencer as tentações, nosso desejo de superar nossas fraquezas, que são muitas. Em Cristo, tudo isso é possível. Em Cristo, a santidade é possível. Em Cristo, vencer todas as tentações é possível. Porque Cristo é maior. Cristo é Deus. Cristo é o Senhor. Bendito seja nosso Senhor Jesus. Vamos prosseguir com as considerações na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos concluir o capítulo 5. Graças a Deus, porque chegamos até aqui e cremos que o Senhor tem nos edificado, tem nos abençoado. Pastor Júnior está trabalhando já há um bom tempo no livro de Provérbios. Pastor Israel já vem trabalhando no livro de Atos, isto no Pão das Três, né? E nós estamos aqui em Gálatas. Quanta edificação, quanto proveito, quantas possibilidades, oportunidades de crescimento, de santificação, de pregação do Evangelho. Bendito seja o Senhor por isso. Hoje a gente encerra então o capítulo 5 de Gálatas. Nós vamos ler os versículos 24, 25 e 26. Gálatas 5, do versículo 24 ao 26. Vamos ler? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E assim termina o capítulo 5. Nós vamos prosseguir com as considerações aqui em Gálatas, no próximo encontro, na próxima edição do Pão das Três comigo, que será na segunda-feira, se Deus permitir. Partiremos aí para o final da carta, no capítulo 6. Esperamos que todos participem dentro do possível. Os que são de Cristo, espero de coração que todos que aqui estão sejam de Cristo. Se não forem alguns, há tempo para isso, há tempo de entregar a vida a Cristo, de se submeter ao domínio do Espírito Santo, de confessar a Cristo Jesus como Senhor. Os que são de Cristo. Hoje, possivelmente, o apóstolo Paulo seria acusado de desprezar a inclusão, de desprezar a diversidade, de desprezar a pluralidade, de não considerar as diferenças. Palavras muito recorrentes em nosso tempo, né? Diferenças, pluralidade, diversidade, inclusão. A pergunta que nós precisamos fazer, e quando falamos que hoje Paulo seria acusado,
É claro que nós estamos aqui fazendo uma mera suposição, mas é fato que a palavra de Deus sempre está sob ataque do escrutínio humano, das ideologias, do espírito pagão, do espírito perverso deste mundo, e nós sabemos muito bem que está por trás disso. A questão é, a igreja, ela é inclusiva ou exclusiva? Se nós pensarmos que a igreja é inclusiva, nós vamos seguir um caminho que entrará em choque com a própria palavra de Deus. Se nós pensarmos que a igreja é exclusiva, ou seja, dos que são de Cristo, os que são de Cristo são a igreja. Se pensarmos que a igreja é exclusiva, nós vamos entrar em choque, em rota de colisão com o espírito deste mundo, que o apóstolo João chama de espírito do anticristo. Bom, de uma forma ou de outra, entraremos em choque. De uma forma ou de outra, estaremos na rota de colisão, ou com o mundo ou com a palavra de Deus. Se quisermos, se defendermos, se evocarmos uma igreja inclusiva, estaremos em rota de colisão com o Evangelho. Se pensarmos biblicamente numa igreja exclusiva, estaremos em rota de colisão com o mundo. A pergunta que talvez nós podemos obter da palavra de Deus, do próprio texto de Paulo, e nesta passagem especificamente que nós lemos hoje, a pergunta é: que igreja queremos? Ou que igreja somos? Ou que tipo de igreja somos? Inclusiva ou exclusiva? Porque a igreja exclusiva é a igreja dos que são de Cristo. Os que são de Cristo são exclusivamente a igreja. Então, será que efetivamente nós devemos fechar as portas da igreja para a permissividade que tem ocorrido nos dias de hoje, para a inclusão, para essa questão das diferenças, da diversidade, da pluralidade, ou pluralismo, o relativismo, né? São perguntas que ficam e que incomodam bastante. Nós sabemos que alguém supostamente pode se dizer crente com intenções obscuras, com intenções carnais, com objetivos malignos. Ah, eu sou crente. O que está por trás dessa declaração? Qual é a real motivação do sujeito, da pessoa? O que ela quer de fato ao se apresentar como crente? Será que todos na igreja são de Cristo? Tem gente que tem medo de fazer esta pergunta. Não, essa pergunta ela precisa ser feita constantemente. Será que todos na igreja são de Cristo? Alguém precisa fazer essa pergunta, porque sabemos pelo Evangelho que os que são de Cristo são a igreja. Parece-me que nem todos na igreja são de Cristo. Por que Deus permite tal coisa? Não sabemos. Não cabe a nenhum de nós saber isso. O fato é que o Novo Testamento dá mostras claras da presença de falsos crentes, de falsos irmãos, no meio do povo de Deus. Quando olhamos superficialmente, sem necessidade de aprofundamento, o Novo Testamento, percebemos claramente a presença de falsos irmãos, de pessoas com objetivos escusos, hipócritas,
pessoas que se apresentam como crentes, quando na verdade não são. Olhando para a história da igreja, acontece a mesma coisa. Esta evidência é reforçada. Hoje, em nossas igrejas, lidamos com essa realidade. Igreja permissiva, igreja inclusiva, uma igreja que aceita sob determinado pretexto que não é bíblico, diga-se de passagem, aceitar e permitir determinados comportamentos, determinados discursos, posturas, modo de ser de algumas pessoas em nome de um inclusivismo, de uma permissividade, de uma pluralidade, de aceitação das diferenças. Isto só fomenta a presença cada vez mais recorrente de pessoas que não são de Cristo, de falsos irmãos, no meio do povo de Deus. Foi realidade na vida dos apóstolos, é realidade na história da igreja e na vida de cada uma de nossas igrejas. Se por um lado é inevitável, e eu me dou por vencido neste aspecto, é inevitável mesmo que tais pessoas estejam em nosso meio, por outro lado, nós podemos identificá-las e evitá-las. Talvez aí resida o grande dilema disso tudo. Uma vez identificados, os tais precisam ser evitados. A questão é, estamos dispostos a isto? Queremos nos indispor a tal ponto de evitar tais pessoas? Como que nós podemos identificar estas pessoas e evitá-las? Repousando o nosso olhar sobre os que são de Cristo. Olha como a questão é simples. À medida que nos aproximamos, que nos envolvemos, que nos sujeitamos, que amamos os que são de Cristo, os que não são de Cristo serão expostos. Eu quero ler para vocês um versículo lindíssimo. Falar que um versículo da Bíblia é lindo é pleonasmo, né? É redundância. Mas este versículo é muito bonito. Eu quero ler para vocês o Salmo 92, 12. Olha só o que diz este lindo texto. Salmos 92, 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Poesia, poesia verdadeira, poesia que se aplica a todo o povo de Deus de todas as eras. Os que são de Cristo florescem, os que são de Cristo crescem, portanto, andam no Espírito. Podemos distinguir com clareza por causa da evidência do fruto do Espírito. Então, diante dos que são realmente crentes, ou seja, diante dos que são de verdade de Cristo, que andam no Espírito, os falsos irmãos ficam expostos pela carne. E quando dizemos pela carne, estamos aí em consonância com o argumento do próprio capítulo 5 da carta aos Gálatas, as obras da carne. Os que são de Cristo evidenciam o fruto do Espírito. Os que não são de Cristo andam na carne, não andam no Espírito. Vivem dando vazão com frequência às obras da carne. Nosso olhar, nossa afeição, nossa simpatia e empatia, nossa atenção, nosso convívio, nosso esforço
para com os que são de Cristo. Estamos falando em termos de igreja, gente. Atenção. Igreja. O assunto aqui é igreja. Dentro da igreja, no ambiente da igreja, olhando, aproximando, aprendendo, bebendo dos que são de Cristo, aqueles que não são de Cristo estarão expostos. Os hipócritas, os que falseiam, os que pervertem, os que dissimulam, todos estes, à medida que o nosso olhar repousar com a devida atenção sobre os que são de Cristo, aqueles estarão expostos pela carne. Terão a nudez espiritual exposta vergonhosamente cada vez mais. De certa forma, temos sim, portanto, condições de identificar os falsos irmãos quando o nosso olhar repousa sobre os que são de Cristo. Devidamente identificados pela vazão que dão as obras da carne, com frequência espantosa, porque nós estamos falando aqui de recorrência, de frequência, de método, de repetição. Aquela pessoa que sempre está na carne, mas vende, passa uma falsa ideia de ser um crente. Será? Será que é de Cristo mesmo? Os que são de Cristo florescem. Florescem como a palmeira. Os que são de Cristo crescem como o cedro do Líbano. Glória a Deus, porque isso é verdade. Vamos para o nosso versículo 24. E os que são de Cristo, espero que você e eu estejamos nisso, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, nossa identificação com Cristo não se trata de mero discurso de retórica teológica. Nossa identificação com Cristo passa pela inequívoca morte da velha natureza. Se nos identificamos com Cristo, significa que a nossa velha natureza, ou seja, a natureza carnal, a terrível natureza humana, caída, amaldiçoada, contaminada pelo pecado, esta não tem mais domínio sobre nós. Somos dominados pelo Espírito, vivemos sob o senhorio de Cristo, buscamos a glória de Deus o tempo todo. A carne é uma exceção, jamais uma regra. A carne, ela se arvora de vez em quando, porque ainda padecemos, sofremos com essas intervenções, mas não se trata de método, não se trata de uma orquestração da carne o tempo todo. Olha, a velha natureza foi crucificada com Cristo. Matamos a velha natureza na cruz do Senhor Jesus, para darmos vazão à nova vida em Cristo Jesus. E esta é pelo Espírito. Os que são de Cristo, e este é o destaque do versículo 24, em que Paulo, se vivesse nos dias de hoje, seria taxado de que despreza as diferenças, que é exclusivista em detrimento do inclusivismo dos nossos dias, que não aceita a pluralidade nem a diversidade. Bom, se Paulo seria julgado por isso, significa que a igreja também é julgada por isso. Mas que bom que a igreja é julgada dessa forma pelo mundo, porque sem dúvida ela deve estar recebendo aplausos de Cristo Jesus quando ela é julgada dessa forma. E o que nós queremos? O aplauso de Cristo ou o aplauso do mundo? É uma pergunta interessante. Os que são de Cristo
crucificaram com Cristo a antiga maneira de viver, dando lugar à nova vida em Cristo. Eu falei o nome de Cristo por 3 vezes nesta sentença. Eu vou repetir. Os que são de Cristo crucificaram com Cristo a antiga maneira de viver, dando lugar à nova vida em Cristo. Pensando deste modo, o que dizer quanto aos que frequentemente dão vazão à carne, às concupiscências? Lembrando o significado da palavra concupiscência que está aí no versículo 24. Significa desejos da velha natureza humana, desejos carnais, desejos que ofendem o Espírito Santo, desejos que são contrários à natureza de Cristo Jesus. Muito bem. O que dizer das pessoas que frequentemente dão vazão às concupiscências? Bom, podemos inferir pelo versículo e pelo Novo Testamento e por toda a Escritura que os tais não morreram com Cristo, não crucificaram a velha natureza com Cristo, não mataram a terrível natureza humana, logo não são de Cristo. Então, quem frequentemente dá vazão às obras da carne não pertence a Cristo? É isso. Está no nosso meio, ok? É isso. Mas não é de Cristo, então? Não é de Cristo. Porque os que são de Cristo crucificaram a carne. Os que são de Cristo vivem e andam pelo Espírito. Triste realidade? Sim. Realidade verificável? Sim. Fez parte da história? Sim. Presente no Novo Testamento? Sim. Por que Deus permite isso? Não sabemos. Mas os que são de Cristo, sabemos que crucificaram, sim, a velha natureza. E a carne é uma exceção, não é a regra. A carne não domina, ela pode se arvorar, mas ela não domina. O domínio pertence ao Espírito. Porque os que são de Cristo vivem e andam pelo Espírito. Vamos para o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se alegamos que somos de Cristo, mostremos. Se alegamos que pertencemos a Cristo, mostremos. Alguém pode achar que esse versículo contém uma redundância. Alguém pode olhar rapidamente aqui o versículo 25 e dizer, viver no Espírito e andar no Espírito são a mesma coisa. Não, não tem redundância aqui. Viver no Espírito é uma coisa, andar no Espírito é uma consequência de. Então vamos parar um pouquinho aqui para prestar atenção nisso. Nós temos aqui no versículo 25 de Gálatas, capítulo 5, a chave do argumento paulino quanto à liberdade. Lembrando que o tema da carta é liberdade em Cristo, ou livres em Cristo. Qual é a chave deste argumento de Paulo? Regeneração necessariamente leva à santificação. Não há disparidade entre estas duas facetas da salvação. Quais? Regeneração e santificação. E o Espírito Santo substancia a ambas. O Espírito Santo substancia esta verdade. Regeneração necessariamente leva à santificação. Quem é regenerado é santificado. Quem é regenerado busca a santificação. Cristo, bom mestre, eis meu querer. Tua vontade sempre fazer.
Bom, quem é regenerado o é pelo Espírito Santo. Quem é santificado também o é pelo Espírito Santo. O que é a regeneração? É o novo nascimento. A pessoa nasceu de novo, não da carne, mas do Espírito. Não de alguém, mas de Deus. A regeneração, portanto, é a salvação da pessoa, o novo nascimento. E a santificação é a vida decorrente desta, é a vida resultante desta. Santificação é a vida marcada pelo fruto do Espírito no dia a dia. Ninguém é salvo todo dia, mas todo mundo que é salvo é santificado todo dia. Portanto, se somos de Cristo, nos portemos como tais. É disso que se trata o versículo 25. Se vivemos no Espírito, ou seja, se somos regenerados, andemos também no Espírito. Ou seja, sejamos santificados. Dia a dia já somos salvos. Então, que haja santificação, que essa santificação cresça. O justo floresce como a palmeira, cresce como o cedro do Líbano. Temos vida eterna, vivemos regeneração, temos a vida eterna, vivemos, mostremos do que se trata esta vida eterna, andemos em santificação. Viver pelo Espírito é a nova vida em Cristo. Andar pelo Espírito é a santificação diária desta vida eterna que Cristo nos deu. Quem tem a vida no Espírito, ou seja, a regeneração, anda como se a tivesse, santificação. Vivemos, então andemos. Vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Somos regenerados, sejamos santificados. Temos a vida eterna, andemos como se a tivéssemos e a temos. Bendito seja o Senhor Jesus. Irmãos, versículo 26, para nós encerrarmos o capítulo 5. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Olha o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia, por causa da presença de falsos irmãos no meio do povo de Deus. Cobiça de vanglória, ira, irritação desenfreada, inveja entre as pessoas. A questão da cobiça, da vanglória, ela tem muito a ver com a natureza humana. Na prática, ela tem muito a ver com cada um de nós. É da natureza humana nos acharmos imprescindíveis. É da natureza humana nos acharmos necessários, relevantes. Sem nós, nada acontece. Se não for a nossa palavra, se não for a nossa presença, se nós não estivermos na reunião tal, se nós não nos sentarmos em determinada fileira da igreja ou de qualquer lugar, se a nossa estética não se manifestar, se a nossa maneira não for observada, nada fluirá normalmente. Essa é um dos aspectos da condição humana, o sentimento de imprescindibilidade, de necessidade, de relevância. Isso aí é danoso para o povo de Deus. Estava causando dano na igreja dos Gálatas. Isso pode ser terrível em nossas vidas. Ainda mais com o advento das redes sociais, em que opiniões e informações circulam com rapidez e falta de filtro.
todo mundo tem que opinar sobre tudo, todo mundo tem que informar sobre tudo, não há filtro, não há domínio próprio, não há moderação, não importa o que os outros vão pensar, não importa o que o evangelho diga, esse é o pior, e todo mundo com esse senso de necessidade, com esse sentimento de relevância, de importância, de presença, a coisa degringola para a vaidade, para a vanglória, para a soberba, para a altivez, para a ira gratuita, desenfreada, descontrolada, para a inveja. Olha como o apóstolo Paulo termina o capítulo 5, depois de falar sobre viver e andar pelo Espírito. Como a natureza carnal é perigosa, como ela pode se arvorar e causar um dano terrível. E quando ela se arvora, o diabo aproveita. Costumamos dizer que a carne é subserviente ao diabo. Isto é verdade, mas o diabo também é subserviente à carne. Ambos trabalham juntos, são parceiros para promover a ruína do reino de Deus, o dano na igreja, o dano na vida do crente. Tomemos cuidado, irmãos, com a ânsia pela relevância. Isso não é novo. Isso aí vem desde o Jardim do Éden. O homem quer ser relevante, quer ser importante, quer a glória que não lhe pertence, quer ser necessário quando na verdade ele não é necessário a coisa alguma. Tomemos cuidado, irmãos, com a ânsia de sermos absolutamente necessários. Este caminho fatalmente termina em inveja, disputa, briga, ira, ou seja, as obras da carne se arvorando. Um caminho totalmente, diametralmente oposto ao da humildade, ao da mansidão, ao do domínio próprio, ao do amor, diametralmente oposto ao da paciência, da longanimidade. Ou seja, as obras da carne são opostas ao fruto do Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Relevante na igreja, só Cristo, gente. Necessário na igreja, só Cristo. Glória na igreja, só a Cristo. E que Cristo nos abençoe e que Cristo nos guarde do maligno e principalmente que Cristo nos guarde de nós mesmos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Somos de Cristo, nos portemos como tais. Deus nos abençoe. Segunda-feira, se Deus permitir, em nosso Pão das Três, partiremos para o último capítulo desta carta, o capítulo 6. Deus nos permita. Vamos para o nosso tempo de oração. Pão das Três é um tempo de alimento espiritual, compartilhando deste pão, que é a palavra bendita, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos firma, que nos põe de pé, mas também, e não poderia ser diferente, o Pão das Três é um culto de oração. É um encontro em que a oração é feita, a intercessão, a súplica, a oração de gratidão, de louvor, demonstrando a Deus, portanto, nossa absoluta confiança e dependência dele. Por falar em gratidão, quanta gratidão nós temos pela provisão que temos recebido de Deus. Deus tem nos sustentado, Deus tem provido, Deus tem providenciado. Cego é aquele que não enxerga e que não reconhece isso. Aliás, isso é ingratidão, é pior que cegueira. Proteção, Deus tem nos guardado,
Deus tem nos livrado todo dia, todo tempo, a cada instante. Deus tem protegido a vida de cada um de nós. Gratidão. De nossas famílias. Gratidão. Boas notícias em relação a enfermos que estão se recuperando ou que já se recuperaram. Outros que tiveram alta do hospital. Olhe quantos nomes que nós trazemos aqui para agradecer a Deus. Alessandro, filho da Irailda. O Alessandro esteve hospitalizado por muito tempo, em estado grave, e sabem, o Alessandro está em casa. Bendito seja o Senhor. Deus é poderoso para reverter quadros irreversíveis. Deus é poderoso para colocar em casa quem estava gravemente hospitalizado. Nenhuma novidade disso, mas precisamos dizer. Precisamos dizer, porque Deus é poderoso. Graças a Deus pela alta do Alessandro. O Jaime, outro também que estava hospitalizado em estado delicado. Jaime, irmão da Vilma Sueli. O Jaime está em casa. Outro que estava hospitalizado, Joel, irmão da Tata. Sabe onde o Joel está? Em casa. O Nanau, primo do pastor Israel. Nanau continua hospitalizado, mas não em estado grave. O Nanau está conversando, está se recuperando. Possivelmente receberemos, não sabemos quando, mas a seguir nesta toada, receberemos notícias que o Nanau estará em casa. E se não estiver, sabemos que Deus está com ele, porque o Nanau está conversando. Irmã Ruth disse há pouco tempo que o Rogério, seu primo, está melhorando. Até pouco tempo estava num estado grave. Arlindo, cunhado da Maria do Carmo, presente aqui em nossa lista de oração há meses. O Arlindo está recuperando os movimentos do corpo. Irmãos, toda gratidão ao nosso Deus. Não somos dignos. Somos, na verdade, indignos. Mais uma boa notícia, para a glória de Deus, para a alegria do nosso coração. Sônia e filhos recuperados, bem de saúde, são amigos da Hélia. Recebemos a notícia há pouco. Poderíamos parar por aqui, né? Não, mas temos intercessões, temos súplicas. Há muitas pessoas hospitalizadas. Atenção. Nanau, primo do pastor Israel. Hilda, cunhada da Vone. Marinária, prima do Nilson. Evangelista, tio do Samuel. Márcia, cunhada do Ivan Fidelis. Rogério, primo da Ruth Lopes. Edinaldo, amigo da Hélia. Ana, cunhada da Tata. Ari, cunhado da Marlene Odete. Felipe, aqui eu estou com um pouco de dúvida se o Felipe, filho da Irene Martinez, está hospitalizado, mas vão entender que sim. Fábio, vizinho da Bete Gonçalves. Lázaro, amigo do Tiago Santana. Pastor Enoque, da Junta de Missões Nacionais. Rafael, um pedido que recebemos da Sirlene Souza. Lilian, pedido que o pastor Júnior Martins nos trouxe. Robson, que é um pedido da Priscila Andrighetti. Me parece que todos esses nomes aqui são de pessoas hospitalizadas, algumas em estado grave. Temos outros enfermos para orar por eles. Tata,
Gabriel Santana, esses aqui não necessariamente hospitalizados, mas que estão em nossa lista de oração. Wilson, Irailda, Jane, Valdomira, Teresa Martinez, Luciana, todos estes membros de nossa igreja. Os filhos o Nicolas da Luciana, Jusilene, filha da Zuleide, esses aqui já não são membros da nossa igreja, mas pessoas ligadas a irmãos membros da igreja. Arlinécio, irmão da Maria de Lourdes, Luiz Dantas e Joselito, ex-membros de nossa igreja, Jônia, pedido da Ellen, já falei da Jusilene, filha da Zuleide, né? Jair, pedido da Vone, Mara, sobrinha da Marlene Odete, Luzenaide, esposa do pastor Walter Lima, Patrícia e Lorena, sobrinhas da Ruth Lopes, Glória e Augusto, irmã e cunhado da Madalena. São alguns nomes por quem, algumas pessoas por quem nós temos orado. Nos lembrando sempre das famílias enlutadas, dos idosos, dos desempregados. Graças a Deus, porque podemos confiar em Deus, que é poderoso e gracioso para consolar, confortar, proteger. Deus tem consolado os enlutados, Deus tem protegido os idosos, Deus tem abençoado os desempregados. Bendito seja o nome do Senhor. Orando sempre pelos profissionais de saúde, profissionais da área da saúde, em todos os segmentos, orando pelas autoridades brasileiras, sobretudo os da área da saúde pública, orando pelo Brasil, orando pelas igrejas, pelos pastores, pelos missionários, pelo reino de Deus. Como é que é aquela oração que Jesus ensinou? Venha o teu reino. Orar pela igreja é orar pelo reino. Orar pela expansão do evangelho é orar pelo reino. Orar pelos pastores e missionários é orar pelo reino. Muitos motivos de oração, muita gratidão, muita súplica, muita intercessão. Hoje deu para controlar um pouquinho melhor aqui o horário. Vamos orar? Então, meus irmãos, vamos orar juntos? Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por tua bondade, por teu amor que dura para sempre, por tua presença, por tua graça. Te agradecemos porque o Senhor tem olhos e ouvidos atentos ao clamor do teu povo. E por isso, e confiados nisso, oramos, suplicamos e te agradecemos. Te louvamos, Senhor Deus, pela provisão e proteção que temos recebido de ti. Graças te damos, porque teu cuidado terno é realidade em nossas vidas. Quanta atenção, quanta deferência que o Senhor dispensa para cada um de nós. Te agradecemos pelos que receberão alta do hospital, pelos que estão se recuperando bem no hospital, pelos que estão curados. Te louvamos, porque é sim a tua boa mão trabalhando por nós. O Senhor, Pai das luzes, Deus de toda consolação, Pai das misericórdias, receba o nosso louvor, Deus bendito. Te agradecemos pela condição que o Senhor tem dado às famílias, às pessoas que têm lidado com os enfermos, com muita resistência e perseverança, pelos recursos que tens dispensado. Graças te damos. Senhor, nos lembramos dos que estão hospitalizados, alguns em estado delicado. Misericórdia, misericórdia.
as tuas misericórdias não têm fim, novas são todas a cada manhã. Bendito seja o teu nome. Por isto clamamos, nisto repousamos. Senhor, graças te damos, porque esta verdade brota da tua palavra e enche o nosso coração de alegria. Senhor, que a tua mão de cura, de poder, de compaixão, repouse sobre cada vida, cada pessoa que se encontra hospitalizada. Senhor, te agradecemos pela proteção dos idosos, pelo consolo aos enlutados, pelo amparo aos desempregados, pela proteção do pessoal da área da saúde. Senhor, pedimos pelas autoridades públicas brasileiras, tenhas misericórdia do nosso país. Senhor, pedimos o teu consolo sobre aqueles que se encontram sob pranto, sob lágrimas, sob dor em decorrência do luto. Seja o teu consolo, o teu bendito consolo sobre a vida de cada um. Seja, Pai, a tua provisão sobre os que se encontram sem trabalho. Seja, Senhor Deus, a tua bênção sobre as igrejas, pastores e missionários. A expansão do Evangelho, a obra, a pregação da palavra, a disseminação do Evangelho, a semeadura, a semente santa sendo esparramada em todo canto. Abençoe as famílias dos pastores e missionários. Abençoe as famílias do teu povo, as igrejas. Abençoe a igreja da vila, seu ministério pastoral colegiado, sua liderança constituída, as equipes ministeriais, os lares, casais, bebês, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos nós sejamos abarcados por tua graça e misericórdia, firmados na bendita palavra do Senhor e dela não arredemos o pé. Senhor, te agradecemos por esta tarde, por mais uma edição do Pão das Três. Graças te damos, que o Senhor aceite este culto, que a tua vontade, Senhor, a tua vontade, perfeita, boa, agradável, seja feita, em nome de Jesus. Amém. Que bom passarmos este tempo juntos. Pão das Três é bênção para nós pastores. E esperamos em Cristo que seja bênção sempre para a vida de cada um. Deus abençoe cada um de vocês, que todos tenham aí um final de tarde muito agradável. Amanhã, atenção, amanhã, sexta-feira, aqui no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas, às 15 horas, Pão das Três, com o nosso pastor Israel. Se Deus permitir, Deus nos abençoe.